Uma nova decisão da Suprema Corte pode dificultar a deportação de alguns imigrantes ilegais. E a Flórida está ocupada com a legislação ultimamente. A Câmara dos Representantes acaba de aprovar 2 projetos de lei, um sobre integridade eleitoral e outro contra a censura das Big Techs. E o que exatamente está dentro do trilionário plano das famílias americanas de Biden? Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Os legisladores se opuseram ferozmente ao plano de famílias americanas que Biden revelou em seu primeiro grande discurso. O que exatamente consta nele? Mas primeiro vamos a algumas atualizações. Uma nova decisão da Suprema Corte tem gerado polêmica. A questão de saber se os imigrantes ilegais poderiam permanecer nos Estados Unidos ou ser deportados dependia de uma única palavra, E a Suprema Corte apoiou um imigrante ilegal que argumentou que ele não deveria ser deportado porque sua papelada oficial estava incompleta. O cidadão guatemalteco cometeu contravenções por dirigir sem carteira. Ele entrou nos Estados Unidos em 2005 e agora tem 3 filhos pequenos, todos cidadãos dos Estados Unidos. Para evitar a separação de famílias, as autoridades podem cancelar a deportação se um imigrante morar nos Estados Unidos por 10 anos. Mas há um problema. O governo pode parar o relógio enviando um aviso para comparecer. Esta ação está de acordo com a Lei de Reforma da Imigração Ilegal e Responsabilidade do Imigrante de 1996. A decisão se resume à palavra da frase aviso para comparecer. O imigrante argumentou que poderia ficar, já que o governo enviou vários documentos em vez de um documento específico com todas as informações. E parece que a Suprema Corte concorda com ele. Os juízes conservadores dividiram-se igualmente na votação de 6-3. O juiz Neil Gorsuch disse, em um nível, a disputa de hoje pode parecer semântica, focada em uma única palavra, uma pequena ainda. Mas as palavras são como a lei restringe o poder. O juiz Brett Kavanaugh discordou. Ele disse, acho a conclusão do tribunal um tanto desconcertante como uma questão de interpretação legal e bom senso, acrescentando que o homem recebeu todas as informações exigidas. Ele continuou dizendo que essa interpretação gera uma ladainha de absurdos que irá impor custos e encargos substanciais ao sistema de imigração. O Departamento de Justiça está acabando com os limites da era Trump para concessões a cidades santuários. A política de 2017 cortou centenas de milhões de dólares em financiamentos para cidades que não cooperaram totalmente com os oficiais de imigração dos Estados Unidos. O ex-procurador-geral Jeff Sessions disse que o financiamento do governo dependia de permitir que as autoridades perguntassem sobre o status de imigração das pessoas na prisão. Estados e cidades criticaram a ação mais recente. No cerne da situação está a questão de saber se o Departamento de Justiça tinha autoridade para condicionar as concessões ao cumprimento da imigração. Mas a administração Biden disse à Suprema Corte para rejeitar qualquer casos pendentes relativos à cidade santuário. E agora vamos ao mais recente plano de gastos de vários trilhões de dólares do presidente Biden. O plano das famílias americanas. Mas o que exatamente consta nele? Biden apresentou um novo plano de famílias americanas de 1,8 trilhões de dólares durante seu discurso no Congresso na noite de quarta-feira. É a segunda proposta gigante de gastos de Biden em um mês, seguindo seu plano de infraestrutura de 2 trilhões. Seu plano de famílias americanas direciona fundos federais para aumentar os programas de bem-estar social, incluindo 534 bilhões que serão destinados para faculdades comunitárias gratuitas, pré-escola e para ajudar famílias a pagar por creches. Com isso, 200 bilhões irão para mais de 4 anos de educação pública. O contribuinte financiou 2 anos de pré-escola universal para crianças de 3 e 4 anos. 109 bilhões irão para 2 anos de faculdade comunitária. Os alunos podem fazer isso em um período de 3 anos. Isso se aplica aos Dreamers também. A declaração da Casa Branca afirma que investir em educação é uma entrada para o futuro da América.
A declaração afirma: 12 anos não é suficiente hoje. Dessa forma, sob este plano, haverá agora uma pré-escola universal para crianças de 3 e 4 anos. 39 bilhões irão para faculdades e universidades historicamente negras, faculdades e universidades tribais e instituições servidoras de minorias para fornecer 2 anos de mensalidades subsidiadas para alunos vindos de famílias que ganham menos de $125 mil por ano, matriculados em programas de 4 anos. Outros 5 bilhões de dólares irão para expandir os subsídios existentes para essas escolas. E outros 2 bilhões irão para a construção de um canal de profissionais de saúde qualificados com pós-graduação. 80 bilhões serão destinados para aumentar as bolsas de estudantes universitários de baixa renda. Elas seriam aumentadas de 1.400 para um total de 7.745 e o acesso ao prêmio seria expandido para os Dreamers também. 62 bilhões irão para estratégias para fortalecer as taxas de conclusão e retenção em faculdades comunitárias que atendem a um grande número de alunos de baixa renda. 225 bilhões para férias pagas, 12 semanas de licença familiar e por doença pessoal remunerada até o 10º ano do programa. Começando no ano 1, os trabalhadores têm 3 dias de licença por luto por ano. Também proporcionaria aos trabalhadores um mínimo de 2/3 de seu salário médio semanal, chegando a $4.000 por mês, que seria aumentado para 80% para a faixa de salários mais baixos. Sob a reforma do cuidado infantil, 225 bilhões serão investidos em creches e provedores. Os funcionários participantes receberão $15 por hora de salário mínimo. Há também programas de refeições nutricionais para crianças. 45 bilhões irão para a expansão do acesso a refeições nutricionais para criança. Isso inclui 25 bilhões para o programa de transferência eletrônica de benefícios de verão. Ele será expandido para todas as crianças elegíveis em todo o país e se tornará permanente. O programa também inclui 17 bilhões para o reembolso de um percentual maior de refeições para alunos por meio do programa Community Eligibility Provision, que inclui 1 bilhão para reembolsar escolas que adotam um padrão de nutrição mais saudável e eliminaria as barreiras que impedem que indivíduos condenados por um crime relacionado a drogas recebam os benefícios do programa de assistência à nutrição suplementar. 9 bilhões irão para treinar professores e aumentar a diversidade de professores, e nenhum custo definido foi dedicado à reforma do seguro-desemprego. Embora o plano preveja cortes de impostos para famílias de baixa renda, ele será pago taxando os ricos ou aqueles que ganham mais de 1 milhão terão seus impostos aumentados de 37% para 39,6%. Também aumentaria a alíquota do imposto sobre ganhos de capital de 20% para 39,6%. As fichas da Casa Branca exigem que os ricos paguem o que devem. Biden deseja fazer isto dando mais recursos ao IRS para reprimir os evasores fiscais. Enquanto isso, 200 bilhões irão para tornar permanentes os créditos fiscais do prêmio Affordable Care Act, que estenderá ainda mais o crédito tributário expandido para crianças até 2025, tornará a expansão do crédito tributário sobre a renda ganha permanente e aumentará permanentemente os cuidados com crianças e dependentes. As famílias que ganham até 125 mil por ano poderão obter reembolso de 50%. Quanto ao seguro-desemprego, o plano prevê o ajuste automático da duração e do valor dos benefícios do seguro-desemprego que os trabalhadores podem receber, dependendo das condições econômicas. Até agora, não há muitos detalhes sobre isso. O governo diz que trabalhará com o Congresso nisso. E no cerne da proposta de vários trilhões de dólares está a crença de Biden de que as pessoas deveriam sentir que estão se beneficiando das políticas governamentais. O líder da minoria na Câmara, Kevin McCarthy, disse: o presidente adotou a agenda da esquerda radical para controlar todos os aspectos de sua vida. Os republicanos trabalharão com qualquer um para construir a América, mas não podemos cobrar impostos e gastar para sair de nossos problemas. Nós não vamos ficar parados enquanto ele nos leva para o caminho do socialismo.
McCarthy passou a acusar Biden de fazer propaganda enganosa ao prometer bipartidarismo e governar como socialista. Ele disse em um comunicado: o presidente Biden abandonou sua promessa de governar com bipartidarismo no primeiro dia e se comprometeu a implementar uma agenda socialista de extrema esquerda. Ele disse no comunicado: essa propaganda enganosa não passou despercebida pelo público americano, com 60% relatando recentemente que querem que Biden cumpra sua promessa de trabalhar com os republicanos para fazer as coisas. Isso se refere a uma pesquisa recente do ABC Washington Post, que revelou que 60% dos americanos disseram que Biden deveria tentar obter a adesão dos republicanos em suas propostas, fazendo grandes mudanças nelas. O líder da minoria do Senado, Mitch McConnell, entretanto, destruiu o plano de Biden em seu discurso de quinta-feira. McConnell se opôs ao que chamou de radicalismo autossuficiente de Biden. McConnell disse: o presidente falou sobre unidade e união enquanto lia uma lista de compra de vários trilhões de dólares que não foi projetada nem destinada a ganhar adesão bipartidária, disse ele. Um plano para dar a Washington ainda mais dinheiro e ainda mais poder para microgerenciar famílias americanas e construir um país que as elites liberais desejam em vez do futuro que os americanos desejam. O senador Ted Cruz acessou o Twitter para chamar os planos de Biden de uma visão radical para nosso país que transformaria o sonho americano em um pesadelo americano. Mas não são apenas os republicanos que estão recuando. O senador democrata Jon Tester disse que as metas são boas, mas questionou se a quantia total é necessária à luz das medidas de alívio massivas já adotadas de acordo com a Bloomberg. Ele disse: temos que ver como isso se relaciona com os pacotes anteriores, se houver sobreposição, se essa sobreposição for contabilizada. E o senador John Manchin levou a questão do valor, dizendo aos repórteres na quarta-feira que o plano é muito caro. Ele disse: muito dinheiro, isso deixa você muito desconfortável. Ele continua a questionar quanta dívida o país terá, dizendo: estamos com 28,2 trilhões agora em dívidas. Há um saldo a ser alcançado e temos que resolver isto. Manchin é visto sob o voto decisivo no Senado, dividido igualmente. E entre os mais duros críticos do mais novo plano de gastos de Biden está o senador Tim Scott, que concedeu a resposta oficial do Partido Republicano após a sessão conjunta. Scott disse aos americanos que o sucesso não vem do governo, mas do povo. Ele disse: nosso melhor futuro não virá de esquemas de Washington ou sonhos socialistas, virá de vocês, povo americano. Não somos adversários, somos uma família, estamos todos juntos nisso e vamos viver no maior país do mundo. Scott enfatizou que a beleza do sonho americano é que as famílias podem defini-lo por si mesmas. E antes de terminar, vamos voltar rapidamente ao estado da luz do sol, a Flórida. A Câmara dos Representantes da Flórida acaba de aprovar 2 projetos de lei aprovados pelos republicanos. Um aborda a integridade eleitoral, o outro luta contra a censura das Big Techs. O projeto de lei de integridade eleitoral exigirá uma forma mais rigorosa de verificação de assinatura para os eleitores e solicitações anuais de cédulas pelo correio. Também exigirá o monitoramento das urnas e irá impor limitações sobre quem pode devolver uma cédula finalizada. Os republicanos da Flórida dizem que a mudança protegerá a segurança eleitoral, mas os democratas recuaram, dizendo que o projeto é parte de um complô maior para suprimir os eleitores. O projeto de lei que luta contra a censura das Big Techs também encontrou resistência. Alguns democratas da Flórida argumentaram que o projeto é uma reação política à suspensão de Trump das plataformas de mídia social. Mas os republicanos disseram que o objetivo é proteger os discursos dos moradores da Flórida que enfrentam censura online. O deputado estadual Ted Altman disse: se você votar contra este projeto de lei, você estará votando contra a liberdade de expressão, você estará votando contra a proteção igualitária, você estará votando pela censura, acrescentando: temos pessoas más tentando silenciar nossas vozes. A lei multaria as empresas em $250 mil por dia por isso. Os 2 projetos foram emendados e agora estão de volta ao Senado para a votação final. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.